Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de Física do Sistema de Ensino IN9. Leciono essa disciplina para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, anos finais. Esta aula é dedicada aos alunos do 7º ano e tem como tema conceitos de temperatura e calor. Bem, termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físicos em corpos que recebem ou que cedem energia. Temperatura e calor são objetos de estudo da termologia. A matéria que forma tudo e o que nos cerca é constituída por átomos, moléculas e outras partículas menores. Essas partículas, invisíveis para nós, estão em constante e frenético movimento. Quando aquecemos uma barra metálica, por exemplo, os átomos presentes em sua constituição se agitam com maior velocidade. Se resfriamos os átomos, eles se agitam com menor intensidade. Então, os átomos de cada material podem apresentar diferentes graus de agitação. A temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem esses corpos. Moléculas muito agitadas, temperatura mais elevada. Moléculas pouco agitadas, temperaturas mais baixas. Para medirmos a temperatura, usamos os termômetros, que são baseados em diferentes princípios. Os mais comuns têm um líquido termométrico, substância cuja dilatação é facilmente observada em mudanças de temperatura. Então, termômetros é todo dispositivo usado para medir temperatura. Há vários tipos de termômetros. Os mais comuns são os termômetros clínicos, termômetro de lâmina bimetálica, termômetro de gás e termômetro de rua. Existem muitos outros, mas vamos pontuar apenas alguns. O termômetro clínico é um dos mais comuns. Ele tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano, por isso varia entre valores de 35 a 42 graus Celsius. Ele possui um líquido em seu interior chamado líquido termométrico. Esta substância, cuja dilatação é facilmente observada em mudanças de temperatura. No termômetro clínico é utilizado o mercúrio. O mercúrio é o único metal que permanece em estado líquido no intervalo de temperaturas entre menos 38,9 a 356,7 graus Celsius. Ele se dilata à medida que é aquecido. Como essa expansão é regular, pode ser calibrada com precisão. No entanto, como o uso do mercúrio traz riscos à saúde, o uso desse tipo de termômetro está com os dias contados. Bem, este tipo de termômetro possui em uma de suas extremidades uma região chamada bulbo. O bulbo está nessa região aqui. É no bulbo que nós podemos encontrar a substância termométrica, que neste caso aqui é o mercúrio. O mercúrio, ao se expandir com o aumento da temperatura, passa para um tubo capilar muito fino. Esse tubo capilar, onde a expansão é calibrada por uma escala. Essa escala nós conhecemos como uma escala graduada. Bem, esse termômetro possui dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo, também chamado ponto de fusão da água, registra a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido, e essa temperatura acontece em 0 graus Celsius. Enquanto que em 100 graus Celsius teremos o segundo ponto fixo, que é o ponto de ebulição da água. É o momento em que a água muda de estado físico para saindo, na verdade, do estado líquido para o estado gasoso. Temos também o termômetro de lâmina bimetálica.
Ele é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados como fornos e câmaras frigoríficas. Temos também o termômetro de rua. Este é utilizado para registrar a temperatura do ar no local. Consiste em um circuito eletrônico no interior de um relógio digital, que capta a temperatura do ambiente local. Com relação ao equilíbrio térmico, corpos que apresentam diferentes temperaturas trocam calor, ou seja, a transferência de energia térmica entre eles. Essa transferência de energia ocorre naturalmente sempre do corpo mais quente, ou seja, com maior temperatura, para o corpo mais frio com menor temperatura, até que as temperaturas se igualem. Quando isso ocorre, dizemos que eles entraram em equilíbrio térmico. Essa transferência de energia, ou seja, de calor, só ocorrerá enquanto houver diferenças de temperatura entre os corpos em contato. Neste exemplo, podemos ver que as partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas de água fria e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. O calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. A unidade de medida do calor é dada no Sistema Internacional de Unidade, o Joule. No entanto, a resolução de problemas de troca de calor dá-se de preferência por razões históricas à unidade caloria, ou também chamada de cal. 1 cal equivale a 4,18 joules. Bem, processo de propagação do calor. O calor, como a gente bem sabe, é uma energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Corpos mais quentes cedem calor aos corpos mais frios, até que se atinja uma situação de equilíbrio em que as temperaturas dos corpos se igualem. As trocas do calor podem ocorrer de 3 maneiras diferentes: por condução, por convecção e por irradiação. Condução térmica. Bem, no processo de condução, átomos com maior temperatura, ou seja, com maior energia cinética, propagam a vibração para outros átomos vizinhos de forma sucessiva. Quando a extremidade de uma colher de metal encosta no fundo de uma panela quente, a outra ponta não se aquece assim de forma imediata. Leva algum tempo até que a vibração das partículas em contato com a fonte de calor seja transmitida de um ponto a outro da barra de metal. A velocidade de condução, neste caso do calor, depende da condutibilidade térmica, que é uma característica do metal. Bem, levando em consideração esse tipo de transferência de calor, os materiais podem ser distribuídos em 2 grupos: os bons condutores de calor e os que não conduzem bem o calor. Entre os bons condutores estão o ferro e o alumínio, enquanto que a madeira e o vidro são exemplos de materiais que não conduzem bem o calor. O ar é um isolante térmico. É muito difícil que a condução aconteça por ele, dado o distanciamento de suas partículas, consequência de seu estado gasoso. Para ocorrer a condução, necessita de um meio material, ou seja, não ocorre condução de calor no vácuo. Aqui nós temos exemplos de isolantes térmicos, são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor, exemplo, madeira e isopor. A convecção térmica. Quando um líquido é aquecido dentro de uma panela, o primeiro fenômeno que ocorre é o da condução. O calor transferido pela chama é conduzido pelo recipiente até as partículas da porção inferior. Na sequência, o líquido aquecido se movimenta da panela por meio de convecção,
Então é o processo de propagação do calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas que alteram suas posições no meio devido a diferenças de densidade. A transferência da energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, ar ou água mais quentes tendem a subir e os mais frios tendem a descer. A refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontece por convecção. As brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas pela existência de correntes de convecção. Mudanças de ventos diurno na área costeira, nós vamos ter as brisas marítimas, enquanto que durante a noite vamos ter as brisas continentais. Bem, gente, irradiação térmica é o processo de propagação do calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria quanto no vácuo. A energia do Sol, que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta, é transmitida por irradiação térmica. O Sol está a cerca de 150 quilômetros de distância do nosso planeta. Essa distância toda é preenchida por pouquíssimas partículas, de maneira que a propagação da energia solar por condução ou por convecção não pode ocorrer. Nesse caso, a energia chega até nós pela irradiação, processo no qual a energia é transferida por ondas eletromagnéticas. Isso também ocorre nas proximidades de uma churrasqueira, por exemplo, onde se pode sentir o calor irradiado pelo carvão em brasa, e ainda perto de uma fogueira ou de um forno ligado. A irradiação é um único processo que se dá mesmo na ausência de um meio material. Bem, gente, chegamos ao fim da nossa aula introdutória. Aguardem por mais vídeos. Enquanto isso, resolvam as atividades do livro e resolvam também a atividade que está disponível no site da escola. Pois bem, muito obrigado e até a próxima.